como ficaria a prevalência de obesidade se nós aplicarmos os novos critérios propostos pela comissão Lancet? Eu estou aqui com o Dr. Fernando Gershman, meu contemporâneo, né, dois gaúchos aqui na cobertura da Obesity Week, da ISBEM, e ele vai conversar um pouquinho sobre um trabalho que foi apresentado agora e que comparou o banco de dados do INHANES, né, um banco de dados anterior, com a nova classificação do Lancet. Fernando, explica um pouquinho os achados que esse estudo demonstrou. Então, perfeito. Então, os dados do INHANES, que é o Banco Nacional de Saúde dos Estados Unidos, eles compararam os dados e, através de diferentes critérios da comissão Lancet, que são levados em conta para definir a obesidade clínica. Eles não tinham todos os critérios, mas tinham uma série de critérios, porque é um banco de dados que não foi construído antes dos critérios que a comissão Lancet definiu, são aqueles 18 critérios, né, que definem a obesidade clínica. Mas mesmo assim, levando em conta os critérios que conseguiram se definir nesse banco de dados, a prevalência de obesidade nos Estados Unidos, quando a gente compara o critério de obesidade por MC e comparando com os critérios da comissão Lancet, dobraram, foram de 40% para 79% da população adulta americana. Isso, obviamente, acaba aumentando em 46 milhões de pessoas nos Estados Unidos, tendo, através dos critérios da comissão Lancet, obesidade, né? E isso acaba, então, né, tendo um impacto super grande em programas, inclusive, de saúde pública. E, Fernando, para mim, pelo menos, é algo polêmico. Eu, particularmente, gostei muito da inclusão de medidas de adiposidade, que é algo que eu acho que faz toda a diferença, né? Imagina um fisiculturista e um obeso podem ter o mesmo IMC e a quantidade de gordura e de músculo completamente diferentes. Então, eu acho que a inclusão desse olhar além da balança, ela faz toda a diferença nessa proposta do Lancet. Eu tenho alguma dúvida em relação à estratificação em clínico e pré-clínico, porque na minha visão, quem tem obesidade pré-clínica é um indivíduo que talvez a repercussão desse excesso de peso, ela vai vir mais adiante, com artrose, com doença cardiovascular, com risco de diabetes, câncer. Isso não é privilegiado por esse modelo de classificação. Mas algo desse estudo, a gente estava conversando antes, o Dr. Fernando comentou comigo, que talvez derrube um pouco esse meu temor, é que a prevalência de obesidade pré-clínica, por essa nova análise, mediante esses critérios, ela não mudou. Comenta um pouquinho isso, Fernando. Interessante que ontem a gente também fomos num simpósio, né, um debate, na verdade, em relação aos critérios da comissão Lancet. E uma das coisas que nós levantamos no debate, até foi uma pergunta que eu fiz para a comissão, é que tem uma porcentagem de pessoas com índice de massa corporal normal e que tem excesso de adiposidade. E não só tem excesso de adiposidade, mas também tem critérios clínicos que definem a obesidade clínica. Então, como seriam classificadas essas pessoas com índice de massa corporal, excesso de adiposidade, com a adição desses critérios clínicos? Eles também teriam obesidade clínica? E nesses dados do INHANES, sim. A gente teve essa resposta hoje, né? Ontem foi uma dúvida, eu presenciei a tua pergunta, inclusive. Eu acho que é um dado, para mim, eu que sou clínico, eu fiquei mais tranquilo, porque eu acho que a gente não vai perder paciente, aparentemente, né? E talvez a gente dirija um olhar até mais precoce para indivíduos que têm uma composição corporal ruim, ou pelo menos uma má distribuição de gordura, né, que entra hoje como critério a partir dessa proposta, e esses pacientes eles não vão deixar de ser assistidos, ou o medo maior, que é da gente praticar inércia terapêutica, né, talvez a gente consiga contemplar por esse critério mesmo esse perfil de paciente. Muito interessante, eu acho que a gente vai evoluir muito com esses dados, né, talvez seja trabalho para ti no futuro aí, não é, Fernando, aprofundar mais esses achados na população brasileira. O que tu acha? Eu acho que sim, a gente tem que tentar entender esses dados na população brasileira a nível de epidemiologia, e também até agora, com esses novos critérios, surgem uma série de novas dúvidas, né? Então, como tu falasse, né, que tipo de intervenção, de tratamento nós vamos fazer pessoas com IMC normal e excesso
de gordura corporal vai ser com mudança de estilo de vida, vai ser com mudança de estilo de vida e tratamento medicamentoso, vai ser com mudança de estilo de vida sozinho, tratamento medicamentoso sozinho, e qual é o impacto que eles vão ter no futuro, nos próximos 10, 20, 30 anos, ou seja, é trabalho para nós para as próximas 2 ou 3 décadas de vida. Com certeza. E aí também fica a lembrança que estilo de vida, exercício físico mexe muito na adiposidade, independente da perda de peso, né? Então, talvez esse subgrupo, eu sou contra a inércia, né? Então, eu acho que os pacientes com doença, muitas vezes eles vão precisar de medicamento, mas talvez esse subgrupo ele precisa ter uma ênfase maior no exercício físico e na dieta, exatamente para mexer nessa adiposidade. Mas tem muita coisa para ser respondida aí no futuro, né? Tem duas questões, só para adicionar, que são importantes. Os profissionais de saúde que não são médicos e são experts em mudança de estilo de vida acabam sendo valorizados nessa questão, né? E os profissionais médicos que lidam com o tratamento da obesidade, lembrando que tem que entender bem essa mudança de estilo de vida para orientar os pacientes em relação a essas novas medicações que causam muita perda de peso. O efeito é sinérgico. É isso aí. Muito bom, muito obrigado, Fernando. Continue assistindo os nossos novos vídeos.